Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, como é maravilhoso podermos olhar para as Escrituras, olhar para o mundo ao nosso redor, ver que Deus caminha na história, ver que Deus tem o seu cronograma e como é maravilhoso saber que nós podemos fazer parte do programa de Deus neste tempo, fazendo a sua vontade. Como é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? E como eu posso saber que estou fazendo a vontade de Deus? Vamos ver isso no programa de hoje. Queremos conversar sobre excelência para Deus. Dar a Deus o melhor. Não o bom, nem o ótimo, mas o excelente. Será que somos capazes? Será que Deus aceita a obra das nossas mãos? Vamos ver o que o Senhor nos fala em Sua palavra sobre excelência para Deus. Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de excelência. Nós sabemos que o nosso Deus é este Deus maravilhoso que faz tudo perfeito, porque Ele é o autor da perfeição. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso em todos os seus caminhos, Ele é santo em todas as suas obras e a perfeição está em todas as obras do Senhor. Tudo aquilo que Deus fez, depois Ele olhou e disse, é muito bom. É muito bom, está bem feito. Muitas vezes nós fazemos as nossas obras, você acaba de construir uma casa e foi a casa do sonho, e foi a casa que você caprichou em cada detalhe, escolhendo os materiais, o melhor. Mas depois que você entra na casa e começa a morar, você diz, eu podia ter feito isso assim, assim. Eu podia ter feito aqui uma sala maior, eu podia ter feito a cozinha desta forma. A gente sempre tem algo a acrescentar, a mudar, sempre temos isto. Mas nós vamos ver que as coisas de Deus, elas são perfeitas. Tudo que Deus faz é perfeito. E nós vamos ver que a excelência está em toda a obra do Senhor. Nós queremos acompanhar um pouquinho na história de Davi, quando Davi vê o anjo do Senhor, em um momento muito especial da sua história. Davi havia feito algo que não era a vontade de Deus. Davi mandou Joabe, o seu comandante, mandou que ele percorresse toda a nação de Israel e contasse os soldados do seu exército. Ou seja, fizesse um censo para saber quantos soldados ele tinha, quantos homens de guerra estavam prontos para defender o país. Deus havia proibido isso. Não era da vontade de Deus isto. Por quê? Porque Deus queria que o seu povo, o seu rei, confiassem nele. O Senhor já havia dito que não é pela força do cavalo, não é pela força do valente que vem a vitória, mas a vitória vem do Senhor. E Joabe vai e conta o povo, e quando ele traz a resposta para Davi, e quando Davi ouve o número de soldados, o seu coração bate forte. Ele entendeu que ele havia pecado. Muitas vezes nós só entendemos que pecamos quando o coração bate forte, quando o Espírito Santo nos mostra, você pecou, você não devia ter feito isso, você não devia ter falado assim. Então, Davi se arrepende. E Deus, então, vem ao encontro dele e, através do profeta Natã, e o profeta traz para Davi algo muito difícil, traz uma escolha do castigo. Davi, você vai escolher 3 anos de guerra perdendo a guerra,
ou 3 meses de 3 anos de fome sobre a nação, ou 3 meses de guerra, perdendo a guerra, ou 3 dias de peste, com pessoas morrendo aos milhares. E Davi disse: caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Eu não quero guerra, 3 dias, eu prefiro a peste. Parece que é rápido, mas era muito pesado, era muita dor, seria muito choro. E então ele escolhe 3 dias de peste. E esses 3 dias acontecem. Então, exatamente quando o anjo do Senhor vem a Jerusalém para destruir, para matar em Jerusalém, e Davi deveria morrer, então Davi tem essa visão. Vamos ver o que Davi viu. Ele viu o anjo do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 21, de 15 a 16, nós lemos assim: enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Bem, neste texto, Davi pôde ver, ele teve uma visão do que estava acontecendo no país. Ele viu o anjo da morte, o anjo da destruição, o anjo que veio para ferir os homens em Israel por causa do pecado de Davi. Às vezes as pessoas pensam que o meu pecado, as minhas escolhas, ninguém tem nada com isso. Eu faço o que eu quero, o corpo é meu, a boca é minha, eu que faço, eu que vou sofrer as consequências. Mas não é assim. Todos sofrem as consequências dos pecados uns dos outros. As nossas vidas não estão ligadas somente a nós. Tudo que fazemos alcança a nossa descendência, a nossa ascendência, alcança os vizinhos, alcança todos ao nosso redor. E há certos pecados, há certas escolhas que alcançam além da nossa família, além das pessoas que nos cercam, até a nação. Foi o caso de Davi. O que ele fez, o anjo da morte veio e estava entre o céu e a terra. Estava com a espada desembainhada, pronto para destruir Jerusalém. Então o Senhor disse: basta, espera, e mostrou para Davi o que estava acontecendo no mundo espiritual. Davi pôde ver o anjo. Então ele e os anciãos, ele e os seus ministros, ele e os homens que governavam com ele, se vestiram de pano de saco e se prostraram o rosto em terra. Pano de saco significava arrependimento, significava humilhação diante de Deus. Tirar as roupas bonitas de rei, tirar as roupas bonitas de ministros, tirar toda a beleza daquela indumentária, das joias, e colocar uma roupa grosseira de pano de saco. Uma roupa escura, negra, mostrando a sua humilhação, o seu arrependimento. E todos puderam ver o anjo do Senhor. Então, Deus manda Davi erigir um altar em Moriá. Sempre que nós falhamos, sempre que nós erramos, Deus está pronto para nos guiar dentro do arrependimento ao conserto, ao acerto, a arrumar aquela situação e podermos ver a glória do Senhor. Ali, quando Davi erra, quando Davi falha, quando Davi faz algo que ofendeu tanto a Deus, quando ele mostrou que deliberadamente
estava desobedecendo o Senhor. Então, Deus lhe mostra a consequência. Às vezes, no início, ele podia pensar 3 dias, algumas pessoas, mas quando ele vê o anjo do Senhor entre o céu e a terra, Davi viu o peso do seu pecado. E Deus então manda Davi erigir um altar em Moriá. Vamos ver? Em 1 Crônicas, capítulo 21, de 19 a 23, nós lemos: Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-me pelo devido valor. Então disse Ornã a Davi: Tome-a o rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que eu dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Davi ali estava num lugar muito especial, um lugar bem ligado a Jerusalém, que é o Monte Moriá. Que monte é esse? Um pequeno monte, um pequeno outeiro, onde Deus mandou Davi levantar um altar. O que havia acontecido anos atrás naquele lugar? Abraão havia levado seu filho Isaque para sacrificá-lo no Monte Moriá. Esse monte já tinha sido escolhido por Deus para um lugar de adoração, um lugar de reconhecimento da vontade de Deus, um lugar de reconhecimento de que Deus era fiel para fazer uma promessa e para cumprir a sua promessa, que Deus é suficiente para até mesmo ressuscitar mortos. Como assim? Abraão foi levado ao Monte Moriá junto com Isaque, para oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Ele era o filho amado de Abraão. Ele era o filho da promessa. Como assim? Deus queria a vida de Isaque? Não. Deus queria a obediência de Abraão. Muitas vezes Deus nos pede algo e nós pensamos, será que Deus está querendo isso de mim? Deus está querendo a minha profissão? Deus está querendo a minha saúde? Deus está querendo... Ele quer a nossa obediência. Ele quer a nossa adoração. Ele quer o nosso reconhecimento de quem Ele é, de que Ele é digno, Ele merece o melhor das nossas vidas. E aquilo que Deus nos pede, pode ter a certeza, é Ele quem nos dá. E aquilo que Ele nos pede, Ele nunca vai ficar nos devendo absolutamente nada, porque o que Ele dá é infinitamente maior do que tudo o que nós possamos dar ao Senhor. Deus estava querendo que Davi reconhecesse como que Abraão foi obediente, como Abraão separou ali aquele lugar, como Abraão subiu ali naquele monte para obedecer ao Senhor, e Deus lhe devolveu Isaque. Isaque não foi sacrificado. A Ornã, ali naquele monte, ele tinha sua eira, era dele aquele pedaço de terra, e Davi veio. Ornã disse: olha, Davi, eu te dou o lugar, eu te dou as pedras, eu te dou a lenha, eu te dou o novilho, eu te dou o trigo, eu te dou tudo que precisa para adorar o Senhor. Eu te dou tudo. Nós sabemos que quando se levanta um altar ao nosso Deus, nós podemos ver um altar de pedras. Nós vemos quantas vezes altares foram levantados, como por exemplo, na vida de
Elias. Elias levanta um altar para mostrar quem é o Senhor. O altar de Deus era um altar simples, pedras toscas, mas o altar externava toda a glória de Deus. Externava tudo isso. Davi vai oferecer a Deus, ele diz para Ornã, 1 Crônicas 21, 24 a 27, tornou o rei Davi a Ornã? Não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Que experiência teve Davi? Primeiro, de ver o anjo do Senhor. E o anjo estava com a espada desembainhada, estendida para Jerusalém. O anjo haveria de sacrificar o próprio Davi, pois ele disse, caia eu nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Mas Deus deu uma chance a Davi. Davi, você pode se arrepender. Davi, você pode suplicar o perdão. Davi, você pode levantar um altar, colocar a sua oferta e eu posso aceitar ou não a sua oferta. Davi teve a oportunidade de receber tudo de graça. Ornã disse, te dou a terra, te dou a lenha, te dou tudo. Davi disse, não oferecerei ao Senhor o que não me custa nada. Eu não vou dar o que é seu. Muitas pessoas querem fazer, como diz aquele provérbio, fazer bonito com o chapéu dos outros, querem dar, querem fazer, mas sem nenhum esforço da sua parte, sem nenhum sacrifício seu. Davi disse, não, eu não vou oferecer o que não me custa. Para Deus foi muito custoso nos dar o seu próprio filho. Para Deus nos entregar Jesus, custou ao Senhor tudo. Ele nos deu, Deus nos deu por amor o seu melhor. E Ele quer que nós também oferecemos a Ele o nosso melhor. Quando Davi prepara aquele altar, quando Davi coloca ali o holocausto, coloca ali o animal, o sacrifício, Deus responde com fogo do céu. Deus estava dizendo, eu aceito, eu aceito. Davi deu o melhor, ele pagou. Ele disse, não vou oferecer a Deus o que não me custa. Muitas vezes nós queremos de Deus que Ele nos dê tudo. E Ele dá, porque todas as coisas que nós temos vêm de Deus. Ele nos dá tudo, é Ele que dá vida, Ele que dá saúde, Ele que dá paz, Ele que dá alegria, Ele que dá família, Ele que dá tudo. Mas e o que nós damos a Deus? Nós recebemos dEle. Mas será que nós estamos propondo no nosso coração dar alguma coisa a Deus que realmente nos custe? O nosso tempo, a nossa família, a nossa vida. O que o Senhor quer que nós ofereçamos a Ele é exatamente o nosso melhor. Deus nos amou e nos deu o seu Filho. Deus nos deu o seu melhor. E Ele quer também excelência em tudo aquilo que nós oferecemos ao Senhor. Oferecer ao Senhor tudo o que nós fizermos. Nós podemos, como servos, a palavra de Deus vai nos dizer algo tremendamente maravilhoso. Paulo diz em Colossenses capítulo 3, 22 a 25, Paulo está falando para os escravos, Paulo está falando para os servos. Servos, doulos, escravo, era aquele que não recebia nada pelo seu trabalho, apenas cama e comida.
ele não fazia um pé de meia, ele não fazia uma economia, ele não teria uma casa, ele não teria bens. E Paulo diz assim: servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Que coisa linda! Aqui o Senhor está falando para o servo, para o escravo, para o empregado. Tudo que você fizer, faz com toda a força, com todo o coração, com toda a excelência, como para o Senhor e não para homens. Há muitas pessoas que às vezes trabalham na obra do Senhor e aí eles pensam que a obra do Senhor é como uma empresa qualquer, como um trabalho qualquer. E eu sempre falo lá no ministério para a nossa equipe, eu falo, olha, se você está trabalhando aqui para ganhar esse dinheirinho, é muito pouco. Com esse dinheirinho você pode fazer tão pouco. Mas se você faz para o Senhor, então esse dinheirinho o Senhor vai multiplicar, vai abençoar e você estará fazendo algo para a eternidade. Algo que estará subindo. Jesus disse, não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça corrói, os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrões. Sim, quando nós fazemos para Deus, estamos juntando tesouros nos céus. Isso é maravilhoso. Paulo então disse, servos, tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração. Nós vamos ver que louvor e adoração ao Senhor devem ser em excelência, dar o melhor do melhor, do melhor, do melhor para Deus. O Salmo 33, do versículo 2 e o 3, nós lemos o seguinte neste Salmo. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Nós podemos ver pessoas adorando ao Senhor, celebrando o seu nome, cantando, adorando a Deus de todo coração, oferecendo ao Senhor o melhor, oferecendo ao Senhor o próprio coração. Adorar ao Senhor com excelência, celebrai ao Senhor com harpa, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Tanger com arte, dando o melhor. Às vezes as pessoas pensam que para Deus é qualquer coisa. Vou levar minha oferta, escolhe lá a menor notinha, qualquer notinha. Não, o melhor, pois Ele nos deu o melhor. Davi disse, eu não vou dar uma oferta para Deus que não me custa. Não vou oferecer uma coisa dos outros. Não, eu quero dar, eu, ao Senhor. Aqui no Salmo 100, nós vamos ver adoração com alegria e com intensidade. O salmista diz, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Celebrai com júbilo ao Senhor. Então, não vamos trazer para Deus alguma coisa gemendo, chorando, cara fechada. Não.
Deus não precisa de nada. Nada. Nada que nós tenhamos para oferecer ao Senhor, Ele tem necessidade disso. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa da nossa alegria, Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele cria o que Ele quiser criar, Ele faz o que Ele quiser fazer. Mas o Senhor se agrada da adoração do seu povo. Por isso a palavra nos diz, celebrai com júbilo ao Senhor, com alegria, com intensidade. Júbilo é com todas as nossas forças, é saltando, é pulando, é alegrando, é sorrindo, é extravasando toda a nossa alegria e a nossa gratidão. Deus é um Deus de excelência e Deus nos ensina a dar com excelência para Ele e ao próximo. O que você faz para o próximo, como se fosse para Deus, Ele recebe. Um copo d'água, na qualidade de profeta, traz galardão de profeta. O que nós fazemos uns aos outros, Jesus disse, sempre que fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Oferecer ao Senhor o melhor. Oferecer excelência para Deus, porque Deus nos deu o seu melhor. Davi nos deixa esta lição maravilhosa. Não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custe nada. Eu quero dar a Deus com todo o coração, com toda a minha alma, com toda a minha alegria. Eu quero servir e adorar ao Senhor. Vamos orar então. O que você vai oferecer a Deus? O salmista diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. E ele responde, tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Vamos fazer isso então? Tomar o cálice da salvação, tomar a grande dádiva de Deus, tomar aquilo que Ele nos deu de melhor que havia nos céus, o seu Filho Jesus. E vamos invocar o seu nome sobre nossas vidas. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração. Tu sabes, Senhor, como que eu tenho vivido, como tem sido a minha vida. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, transforma-me, encha-me com Teu Espírito Santo. Capacita-me a viver só para Ti. Lava-me, Senhor, e que eu possa Te oferecer o melhor. Eu sei que o meu melhor é nada diante de Ti, mas Te dou a minha vida, meu coração, tudo que sou, tudo que tenho, coloco em Teu altar. Recebe a minha adoração, recebe a minha oração, recebe a minha vida, Senhor. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É tão bom orar, é tão bom adorar, que você possa sempre ter o seu melhor tempo para Deus. Que Ele te abençoe ricamente. Te espero no nosso próximo programa, quando aqui estaremos alinhando os ponteiros, vendo estes ponteiros alinhados, apontando para Deus e que você dê excelência para Ele. Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. Até lá!